as doenças metabólicas onde se inclui o diabetes, as doenças cardiovasculares, os cancros e a doença neurodegenerativa como o Alzheimer. Tenho solução para isto. Sabem qual é? É exercício físico. Eu nunca tive tantos miúdos medicados como tenho agora. E durante muito tempo achei que era meio dotada. E só mais tarde é percebi que todas estas aprendizagens dão-nos imensas competências. Eu lembro-me de ser miúda e do meu pai me ensinar os ossos. Atrás do banco havia um pó com uma coisa que parecia uma gelatina, um ótimo aspecto, e que eu meti lá as mãos e comi, era resina. E não era muito bom. A salvação destes miúdos é exatamente a prática desportiva. Nós estamos a entregar puzzle montado às crianças em vez de montar para elas montarem e estabelecerem um raciocínio atrás daquilo. Tu mudas isto tudo mexendo na cabeça das crianças, educando as crianças de uma forma completamente diferente. E educa a criança e depois a criança não tem um exemplo acima dela, alguém que possa estar em casa a dizer-lhe, estás a ver como é que se faz. E o meu pai dizer, dá-lhe um bocado o telefone para ele estar quieto. E eu a pensar, não és o meu pai. Perigoso é aquilo que nós estamos a fazer. Porque estar numa rocha, criar um plano. Ora bem, eu agora para saltar para ali tenho que pôr aqui o pé. Está tudo bem. Tinha um mexilhão, ou verdete, ou escorregou. E houve uma perturbação de movimento, eu tenho que readaptar rapidamente. Isto acontece. Quando vocês quiserem prevenir lesões, é isto. Este êxodo de bullying, havia bullying na minha altura. Começam a ser aquela malta que aparece na rede social, cheia de filtros. Começamos a ter um problema. Porque depois eu olho ao espelho e não sou igual. Disse-me assim, queres ser feliz? E a mãe ficou toda orgulhosa desta resposta. Como é que podes ser feliz se não fores infeliz? O desporto, assim como eu faço, é para os malucos, malta que faz creatina, drogado, ou que é viciado, ou que agachar faz mal, tem que assumir isso. Não pode dizer assim, olha, podes morrer, mas vai, pode correr bem. O medo paga o medicamento. Nenhuma pessoa que, por exemplo, à segunda-feira trabalha 11 horas consecutivas quase. Como é que chega a casa e não espanca os putos? Como é que tem paciência para os ouvir? O teu apoio significa muito para nós. Se gostas do que vês e ouves por aqui, subscreve o nosso canal e deixa o teu gosto e comentário sobre o que achaste deste episódio. Dessa forma, garantimos que te continuamos a trazer os melhores convidados e tu garantes que não perdes nenhum episódio de forma a continuarmos juntos a explorar o mundo da saúde física e mental. Clica em subscrever e garante que recebes sempre as novidades em primeira mão. Marta, sabendo que a missão da BMS é tornar hábitos como a prática do exercício físico tão naturais como lavar os dentes, o que é que tu fazes aqui hoje? Ora bem, venho-vos falar das minhas rotinas, como é que eu lavo os dentes, como é que penteio o cabelo, como é que eu consigo meter a minha prática desportiva no meio de uma vida profissional e ser mãe e essas coisas todas que se fazem parte do dia-a-dia. E também dizer porque é que são tão importantes. Porque é que fazem sentido continuar a fazer essas práticas e essas rotinas de forma tão natural como lavar os dentes. Muito bem, muito obrigada por estares aqui. Obrigada eu. A nossa convidada de hoje é a doutora Marta Massada. O que nós mais gostamos acerca da médica e ortopedista doutora Marta é que a introdução no seu site começa assim. Atleta federada desde os 14 anos, representou pela primeira vez a Seleção Nacional A de Voleibol aos 19 anos. Acumulou múltiplas internacionalizações, tanto no pavilhão como na praia. Como pai também atleta e cirurgião ortopédico, facilmente se compreende a paixão pelo movimento humano e pela patologia musculoesquelética. A isto se chama exercer a profissão por paixão. Marta é uma referência nacional na área da saúde, nomeadamente em tópicos como a traumatologia desportiva, patologia alimentar, alto rendimento e performance desportiva, osteoartrose e cirurgia artroscópica. Perguntamos ao ChatGPT quem é a Marta e ele respondeu assim. Marta Massada é uma especialista em medicina desportiva e ortopedia com uma vasta experiência na área de tratamento e prevenção de lesões relacionadas com o desporto. Tem trabalhado com atletas de alto rendimento e em contextos clínicos para promover a saúde e o bem-estar físico. Além disso, a sua expertise permite ajudar atletas a otimizar a performance e a recuperação, contribuindo para uma abordagem holística na medicina desportiva. A sua carreira foca-se na melhoria da qualidade de vida através de cuidados ortopédicos e preventivos. Está certo, Marta? Foi meu amigo, o ChatGPT. Concordas com tudo o que ele disse? Ora bem, há uma palavra que eu uso muito, não, se calhar não holístico, mas esse termo de englobar a pessoa. Digo muitas vezes que tu não és um joelho, digo muitas vezes que tu não és um tornozelo, gosto que as pessoas sejam abordadas nos seus contextos. E então foi essa palavra que eu retive desse texto todo. Falou um bocadinho de prevenção. Prevenção é um termo complicado, tentamos também intervir um bocadinho aí, mas às vezes as coisas não correm como nós queremos. E depois faço parte, mas não, o desporto é que faz parte da minha vida desde sempre. E é aí que eu gosto de mexer e tenho o orgulho de poder fazer parte dele e dele fazer parte da minha vida. O que é que te inspira a seguir a medicina desportiva e ortopedia? Ora bem, eu não consigo deixar de falar do meu pai. O meu pai foi jogador de handball, representou o Futebol Clube do Porto enquanto jogava e começou na ortopedia e mais tarde também fez a licenciatura a especialidade em medicina desportiva.
lembro-me de ser miúda e do meu pai me ensinar os ossos e dizer aqui é o rádio, eu brincava a dizer aqui é o relógio. Lembro-me de ir com ele passar a visita e ficar a brincar num esqueleto que havia no serviço. Lembro-me da sexta-feira à noite ir para o campo de Vila Novense, que na altura ainda era terra batida. Eu e a minha irmã ficámos lá em baixo a bater umas bolas numa baliza que nem rede tinha, e ele ia para o balneário. Portanto, lembro-me de ir a jogos de handball e há uma memória que eu tenho engraçada, que é atrás do banco havia um pote com uma coisa que parecia uma gelatina, uma geleia com ótimo aspecto, e que eu meti lá as mãos e comi e era resina. E não era muito bom. Portanto, estas pequenas coisas fazem parte de mim. Ou seja, lembro-me de abrir a porta a jogadores que iam lá à casa e dos ossos e do movimento e do desporto e das bolas. Fui sempre uma Maria Rapaz, se pode assim dizer. Dava-me Barbies, mas eu queria bolas. Os momentos que tinha com os meus pais, que eram ambos ocupados, era a minha mãe levar-me à natação ou à ginástica ou ao desporto, o meu pai ao fim de semana brincar connosco nestes contextos sempre mais desportivos. Portanto, acho que era inevitável e que eu não iria conseguir fugir desta vida. O teu pai atendia em casa? Não, às vezes neste contexto das urgências do atleta que liga e preciso, e às vezes era uma coisa esporádica, mas às vezes batiam-nos à porta e nós tínhamos que abrir a porta e ia lá alguém para ser visto um sábado ou um domingo, assim, uma coisa menos marcada, Ok. mais rara, mas às vezes acontecia. Ok. Tu acreditas que és melhor médica pelo teu background esportivo? Não tenho dúvidas disso. Sem parecer uma falsa, sem parecer imodéstia, perdão. Não tenho nenhuma dúvida disso, por mais do que um motivo. O motivo é que quando as pessoas falam comigo e que me estão a apresentar um quadro, eu penso, já tive isso. Não há quase dor que eu não tenha sentido, ou não há lesão que eu não tenha vivido, eu própria ou numa colega de equipa. Portanto, é fácil identificar padrões. Depois também consigo perceber as angústias das pessoas, as angústias dos atletas quando lhes digo que tenho uma lesão que vai parar, e a dor. Isso chateia-me um bocado, custa-me ainda agora, com tanta experiência, custa-me dizer, olha, vais ter que parar 8 meses. Ou um miúdo que adora fazer o que faz. Porque entendo, certo? E depois porque continuo a fazer desporto, continua a ser uma forma de vida, continua a ser uma coisa em que acredito de forma vincadíssima, por todos os motivos e mais alguns. Portanto, continuo a querer que as pessoas voltem e percebo quando não podem ir e porque é que ficam frustradas, porque é que ficam tristes, porque é que ficam ansiosas. Portanto, acho que termos alguém que sofre na pele, literalmente, aquilo que eles estão a sofrer, acho que é muito importante. É exatamente dessa forma que eu penso no exercício também. Na importância do profissional também ter passado por aquilo para depois poder Claro. prescrever da melhor forma. Claro, Não é? e mesmo fazer adaptações, não é? Nós próprios. A prática desportiva e o desporto competitivo é muito giro porque nós temos imensas perturbações. Nós temos um plano num jogo, imaginamos assim, e eu às vezes dizia, quando era mais novita e quando me chamavam, ainda enquanto atleta, ainda não tinha acabado de me formar, e chamavam para eu ir falar às escolas ou não sei o quê, e eu dizia muitas vezes que o jogo era o tipo Big Brother, só que ali concentrado em 2 horas. Nós ali sofríamos pressão, sofríamos angústia, ansiedade, medo de errar, mas sofríamos ao mesmo tempo de extrema alegria e fulgor e compensações. E isso dá-nos a capacidade de reagir rápido em situações mais crónicas, digamos assim, não é? E em situações emocionais ou não. Ou seja, estas perturbações ao plano inicial que um atleta tem, ou que alguém que praticou desporto, nós temos um plano marcado. O jogo é suposto ser isto, mas o árbitro qualquer coisa, a atleta lesionou-se, esta não está a jogar bem, e nós temos que nos adaptar rapidamente. E esse treino, que também é um treino, também traz propriedades cognitivas e forma de aprendizagem. Eu durante muito tempo achei, eu estudava pouquíssimo no secundário, e durante muito tempo achei que era meio dotada, porque eu não precisava de estudar. E só mais tarde, até por conhecer bem estes benefícios cognitivos do desporto, é que percebi que todas estas aprendizagens dão-nos imensas competências. Portanto, acho que é fundamental um profissional, quer seja do desporto, quer seja um fisioterapeuta, quer seja um psicólogo, ter passado por elas. Porque é uma forma ótima até de nos questionarmos a nós próprios. Claro que sim. E a própria experiência. Nós tivemos cá há algum tempo a Mariana Machado, que é uma atleta, uma velocista que tem 24 anos, e era uma coisa engraçada que nós estávamos a falar no final do episódio, que tu ouves a média das pessoas que têm 24 anos e não estão minimamente perto do discurso que uma Mariana Machado tem. Eu conheço bem a Mariana Machado, sou uma fã.
posso dizê-lo. Conheço bem, não conheço pessoalmente, mas conheço o trabalho dela e vejo-a treinar e fico muitas vezes de boca aberta. E ouvi o podcast dela. E é incrível exatamente isso. Isso, se nós quisermos puxar outra vez porque é que o desporto é importante, isso é uma das coisas que nós temos que apontar ao desporto. É esta forma como isto afeta a cognição. E estes atletas, e uma atleta como ela, que sofre tanto, só tem que ser resiliente e madura, não é? Porque isto são processos cognitivos e estes sofrimentos dão-nos uma aprendizagem grande. Claro. Muito além, se calhar, da disciplina, porque fala-se muito que o desporto dá a disciplina para tu depois chegares ao teu trabalho e conseguires estar focado e conseguires, entre aspas, sofrer de uma forma mais suave ou com mais dedicação, mas se calhar vai até além disso, não é? Claro, porque a disciplina por si só também tem que ter atrás propriedades cognitivas a sério, não é? De memória verbal, memória visual, velocidade de reação, processamento complexo, aquilo que nós até chamamos de intuição e a intuição tem a ver com tomadas de decisão rápidas que se baseiam em aprendizagens anteriores. Ou seja, se a Mariana é exposta a estímulos quantas vezes superiores a outra miúda da idade dela, obviamente que isto vai trazer alguma aprendizagem, principalmente se ela for uma miúda inteligente como é, com uma plasticidade acima da média. Isto vai trazer coisas que vocês vão ver pareadas no discurso ou na forma como ela conduz a vida dela. Isto acontece muitas vezes nos atletas. Não quer dizer que seja só nos atletas, pode acontecer noutro tipo de atividades, na música, na dança, tudo que estimula. Agora, numa sociedade ou num estado atual em que nós temos os miúdos a serem presenteados, e estes presenteados têm aspas maldosas, com estímulos que já estão representados, já estão feitos. Ou seja, se eu ponho o meu filho com um tablet à frente, aqueles estímulos já foram desenhados e já lhes estão apresentados como finalizados, ele só tem que os absorver. É óbvio que estamos a saltar passos, não é? De construção de cognição e de raciocínio profundo, e isto, se me permitem passar para um tema que não tem nada a ver, ou na continuidade, se calhar, parece-me que a salvação destes miúdos é exatamente a prática desportiva. Portanto, não tenho problema nenhum em assumir que a Mariana está bem, mas tenho medo do meu filho. Porque na escola já tem um computador à frente, porque se eu deixar um telemóvel pousado, ele vai buscá-lo, e se eu o deixar, ele fica horas naquilo, certo? Como muitos outros miúdos. E eu tenho a certeza absoluta, é uma das minhas convicções, por isso é que também lá às vezes quando eu escrevo, me considero uma ativista. Uma das minhas convicções é que a atividade física, que o exercício físico ou que o desporto são uma forma de saída de nós sairmos deste marasmo dos algoritmos e das redes sociais e das coisas que pensam por nós. Porque é ativista? Porque infelizmente o nosso país precisa de ativismo, não é? Nós este ano tivemos um campeonato do mundo disputado em Espanha, em Valência, e tivemos a oportunidade de sair à tarde em Valência, e à tarde, às 3 da tarde, eu via os parques cheios de miúdos e via imensos parques públicos de basquete e de futebol cheios de miúdos às 3 da tarde. Ora, se eu sair na minha cidade, no Porto, às 3 da tarde, eu vejo os parques infantis vazios e vejo os campos de futebol vazios e se calhar às 6 da tarde ou às 7, principalmente agora que está um bocadinho de chuva, vão estar vazios também. Ou seja, precisa de haver algum ativismo. Neste caso, o meu ativismo seria no WhatsApp do grupo dos pais, a dizer assim, vamos pôr os putos cá fora. Mas também já foi ativismo num e-mail para a diretora do colégio. Pode ser ativismo a dizer, noutro contexto, que o desporto precisa de outros apoios, que o desporto escolar precisa de outros apoios, que a atividade física e a educação física precisam de outro tipo de políticas. Portanto, acho que infelizmente Portugal precisa de algum ativismo neste contexto. Por acaso falamos ontem sobre isso, porque eu também estava curiosa, porque vi que tu tinhas lá explicitamente que eras ativista, e eu pensava que estava ligado ao desporto feminino, associei, não sei porquê, pensava, mas muito interessante, e tens razão, toda a razão nisso, que nós estamos a entregar como que um puzzle montado às crianças, em vez de ele desmontado para elas montarem e estabelecerem o raciocínio atrás daquilo. É exatamente, acho que essa analogia é muito boa. E é um bocadinho a mesma coisa que já disseram figuras que passaram por aqui, por exemplo, ligadas à preparação física ou ao treino, que é
respeito que um atleta tem por ti, involuntariamente, inconscientemente, ele vai sempre respeitar-te muito mais se tu fizeres aquilo que ele, ou se já tiveres feito aquilo que ele está a fazer. Se tu nunca praticaste, o João Geraldo falou sobre isso. Eu sou tenista de mesa, eu não tenho uma grande referência em Portugal para me treinar no ténis de mesa. É sempre muito complicado para um treinador meu dar-me uma dura se ele nunca passou por aquilo e eu estou num nível 30 vezes acima daquilo que ele já fez. E o exemplo vai ter sempre um peso muito grande. Quando se trata de ativismo, tem sempre um peso completamente diferente quando dizes deve ser feito, deve ser praticado, mas tu própria tens 30 anos de Claro, desporto. eu joguei voleibol 25 anos. E agora continuo a jogar pádel. Este ano até tive um convite para o vôlei que ainda estou aqui a fingir que não aconteceu, que é para não ter que pensar muito nele. E pratico depois, faço ginásio, faço musculação todas as semanas, faço natação. Hoje fui de bicicleta para a faculdade, tento meter algum bocadinho de atividade nas tarefas que vou fazendo, porque senão estou sentada o dia todo. Mas é curioso, esse exemplo é muito giro, porque a verdade é que enquanto estavas a falar, estava aqui a rever os meus treinadores. E mesmo sem nunca ter tido consciência disso, a verdade é que nós respeitávamos mais os que já tinham passado por aquilo. E não era só por eles saberem fazer, por saberem desempenhar a tarefa. Era por eles terem passado por aquelas questões que nós dizemos, da ansiedade, do 24, 23 e ter que servir, das situações de ansiedade pré-competitiva. Portanto, aqueles que nós, de facto, porque falavam a nossa língua e porque se calhar dão-nos as respostas mais facilmente porque passaram por lá. E se calhar é assim, quando eu tenho 2 filhotes, o Afonso tem 11 e a minha filha vai fazer 9, ela ainda é mais pequenita e gosta de brincar, anda aos pulos e não sei o quê, ele já tem alguma conversa um bocadinho mais estruturada e alguns medos, alguns receios, algumas ansiedades, e eu quando lhe vou tentar falar ou tentar apresentar soluções, vou sempre aos exemplos do desporto. Então ontem estávamos a falar disso. E digo, olha, a mim fizeram-me isto, eu fiz isto, depois vi que era errado. Portanto, não consigo dizer-lhe faz assim ou faz assado, até porque acho que não é esse o meu papel, nem ele vai ouvir. Mas quando lhe conto uma história relacionada com algo que aconteceu, ele ouve mais facilmente. Tu consegues dizer-lhe o que é que resultou e não resultou para ti. É uma verdade. experiência. Achas que ele tem alguma inclinação para o desporto também? Eles gostam os dois imenso de desporto, porque também não tem hipótese, porque eu lembro-me deles serem pequenitos e dizer vamos a pé, e um a reclamar vamos a pé e o outro dizia assim anda, vamos ativar os glúteos, mas assim, com 4 anos era uma coisa que nós lhes dizíamos e eles acabavam por dizer. Gostam imenso de praticar desporto, sim, e felizmente é uma coisa que eles absorveram bem. A minha filha diz que quer ser tudo, quer fazer um Ironman, quer ser olímpica do Ninja Warriors, quer ser olímpica, quer ir ao Ninja Warriors, quer fazer essas coisas todas. Ele é um bocadinho mais pacato, mas gosta muito de jogar handball. Felizmente vem cá para fora bater umas bolas contra a parede e dar uns chutes, e não temos que andar atrás deles por causa dos telefones, também não tem. Mas acho que sim, que estamos a conseguir passar um bocadinho isso e que eles são permeáveis a isso. Achas que é importante? Acho O que é exemplo fundamental. começar de casa? Acho que sim. Acho que eles, não é? Monkey sees, monkey does. E eu acho que sim. Acho que às vezes, até para tranquilizar o meu marido, digo assim: não te preocupes, que ele vê-nos a fazer vai ser igual. Nós acabamos por ser iguais aos nossos, não é? Acho difícil fugir muito. Obviamente que não é linear e straightforward, mas pode acontecer. Mas acho que ver os pais a praticar desporto é muito importante para o miúdo. Claro. Acho que sim. Nós falamos muitas vezes de tu mudas isto tudo mexendo na cabeça das crianças, educando as crianças de uma forma completamente diferente. Pois sim, e educa a criança e depois a criança não tem um exemplo acima dela, alguém que possa estar em casa a dizer-lhe: estás a ver como é que se faz? É assim. Pois. Vai ser difícil mudar na cabeça, Claro, mudar a cabeça de uma criança. nós aqui 2 aspectos importantes ou diferentes. Há o aspecto relativamente aos miúdos, há o aspecto do desporto e há o aspecto dos ecrãs. E eu ouço muito isto, e uma dos meus pseudo-ativismos foi no colégio. Foi os meus filhos, quando passaram do 2º ano para o 3º ano, portanto no primeiro ciclo, passaram a ter 1 hora de educação física por semana. E eu achei isto inconcebível, sendo que têm aulas das 8 às 5, sentados numa cadeira, e depois dizem aos miúdos para estarem quietos. Portanto, aquilo que eu tive que se chamava infância agora chama-se síndrome de hiperatividade e déficit de atenção. É a interpretação que eu faço. E então, um dos meus ativismos foi precisamente escrever uma carta ao colégio a primeira vez não me ligaram muito, e depois deixei andar, mas fui tentar pesquisar o que é que se passava, se de facto estavam a cumprir currículos.
E então, o currículo da Educação Física para o primeiro ciclo está incluído na obrigatoriedade de 3 horas semanais de atividades artístico-motoras. Ou seja, mete tudo no mesmo saco. Mete a música, a educação musical ou as danças e mete tudo no mesmo saco, sem querer desprimor ou o que quer que seja. Acho que são coisas completamente distintas, ambas extremamente importantes, mas eu não posso dizer, porque depois disseram assim, eles têm 2 horas têm 1 hora de atividades musicais e 1 hora de educação musical, e mais 1 hora de educação física, estamos a cumprir o currículo. Da segunda vez que eu tentei intervir já foi com a minha filha mais nova, e o e-mail que eu escrevi foi só, disse assim: eu acho que vocês interpretaram mal, porque vocês, como sabem que eu sou da parte musculoesquelética, só pensaram nos benefícios para a saúde, tipo não ficarem gordos ou diabéticos, mas não tem nada a ver com isso. E então só apresentei dados relativamente às propriedades cognitivas, à saúde mental, à cognição, ao rendimento escolar, e isto vai para o ecrã, certo? Porque depois eu tenho o colégio a fazer para os pais toques e apresentações para tirar os meninos dos ecrãs. Portanto, e estamos a misturar as coisas. E depois tenho os pais a dizer não podes ter telemóvel e não sei o quê, e vejo os pais no restaurante, o tal exemplo, não é? Os pais nos restaurantes e as pessoas não conversam. É muito difícil irmos a um restaurante e não vermos alguém da família num gadget qualquer. Às vezes é um miúdo, mas os pais também estão. Portanto, este exemplo é o exemplo de eu praticar desporto, tentar influenciar o meu filho, mas também tentar não pegar no telemóvel quando estou à beira dele. Claro. Achas que os miúdos estão mais impacientes e menos dispostos a aprender por causa dos ecrãs? Não tenho sombra de dúvidas. Nós sentimos isso. Eu acredito que vocês sintam isso. Um dia que estamos mais cansados e que ficamos ali um bocadinho mais tempo no Instagram ou no Twitter, e a seguir, quando pousamos, estamos mais chateados. Parece que o tédio ainda se instalou mais. Diz assim, pá, não tenho nada para fazer, hoje estou mesmo chateado. Porque aquilo, nós estamos a ver coisas a 2 dimensões, as coisas estão-nos a ser apresentadas feitas, nós não temos que ir ao raciocínio profundo. Não é? Aquilo, o que é que nós precisamos para estar ali? É soluções fáceis sempre. Portanto, se aquilo nos acontece a nós, que somos grandes, a uma criança, é óbvio que vai haver muito mais impaciente e vai haver muito mais diagnósticos de hiperatividade, como é óbvio. Não é? Porque eu lembro-me de estar com os miúdos pequenos e com os meus pais à mesa e o meu pai dizer, dá-lhe um bocado o telefone para ele estar quieto. E eu a pensar, não és o meu pai, não é? Então agora tenho que pôr o meu filho quieto. Mas aquilo cansava-me, porque tínhamos que andar com lápis e com jogos e não sei o quê. É muito mais fácil dar-lhes um telemóvel para a mão. Muito mais fácil. É muito mais fácil nós próprios estarmos com o telemóvel quando estamos numa sala de espera de uma consulta. E temos que tentar não fazer. Eu tento não fazer, não consigo sempre, uma pessoa não é perfeita, não é? Vai errando. Mas aquela coisa do exemplo não pode ser só eu tento praticar desporto para o meu filho me copiar, eu tento não estar no telemóvel para o meu filho me copiar. Muitas outras coisas haverão que não têm este contexto, mas obviamente que era importante que o tal ativismo passasse para a malta da minha geração que tem filhos e que perceba que nós temos que os pôr cá fora. Totalmente. E que temos que os pôr a praticar desporto, ou a tocar flauta, ou a tocar, ou fazer teatro, qualquer coisa que puxe por estas propriedades cognitivas que se aprendem fácil no desporto. Mas eu falo no desporto porque é a minha casa, não é? Mas se calhar se eu tocasse piano, falava no piano. Claro. Não é? É de extrema importância tudo isso que falaste. E acaba por cada vez mais eu acredito que é uma situação que é algo que tem muito mais impacto se tu mexeres na cabeça de um educador do que de um educando, porque o efeito de longo prazo vai estar no educador, que é aquela pessoa que é o teu exemplo para a vida inteira. E aí também sou um bocadinho ativista, porque aí eu aproveito a honra que me é dada todas as sextas-feiras quando vou dar aulas e tento mexer na cabeça dos futuros educadores e tento dar-lhes cabo da cabeça a eles e que percebam porque é que é importante. Eu ainda hoje contei uma história aos meus alunos. O ano passado fomos a isto tudo no contexto da lesão, e nós no contexto da lesão, quando estamos a falar de lesões, conseguimos extrapolar para estas coisas, porque isto depois vai ser transversal ao rendimento escolar, ao rendimento desportivo, à performance, não quer dizer à prevenção de lesões. Portanto, são aspectos em que se vão tocar muitas coisas. E então eu estava-lhes a falar precisamente no contexto estávamos a falar de propriocepção, controle neuromuscular, se as coisas são sinónimas, se não são, como é que nós podemos treinar isto, porque é que é importante aproveitar a plasticidade das crianças, que é máxima, ali até aos 11 anos. Não é? Na altura, quando os currículos são postos até aquelas 3 horas, é quando eles têm mais plasticidade para a coordenação, para a agilidade, para a interação com o ambiente, com coisas caóticas, não é? E então estava-lhes a contar a história neste contexto da propriocepção e do treino
da perturbação do movimento, que o ano passado levei os miúdos a uma piscina no Porto, em Lessa, não sei se conhecem, que é a Piscina das Marés, que é uma piscina que foi desenhada pelo arquiteto Cisa Vieira e que é construída em rochas. E tem umas rochas maravilhosas para os miúdos andarem em cima. Aquilo é ótimo. E os putos andavam lá em cima a passear e vem uma nadadora salvadora, da idade dos meus alunos, que lhes diz: vocês não podem estar aí que é perigoso. E eu disse: mas eu estou aqui, sou mãe dele. Não, mas não podem porque é perigoso. E eu, é óbvio que naquele contexto não vou desautorizar, mas apetecia-me dizer: não, perigoso é não estarem. Perigoso é aquilo que nós estamos a fazer, porque estar numa rocha, criar um plano, ora bem, eu agora para saltar para ali tenho que pôr aqui o pé, puxa, está tudo bem, tinha um mexilhão ou verdete ou escorregou e houve uma perturbação de movimento, eu tenho que readaptar rapidamente. Isto é o que acontece. Quando vocês quiserem prevenir lesões, é isto. Tínhamos de ser super capazes de fazer isto, mas numa velocidade completamente diferente. Portanto, chateia-me um bocadinho que os educadores, não são os pais, não é? Porque ali acaba por ser aquela autoridade, acaba por ser um educador também, que lhes diga: saiam, que isso é perigoso. Estamos a prevenir onde não deveríamos e o contrário também. Pois, e depois não queremos que as lesões cresçam. Que não haja rupturas de ligamento cruzado nas crianças e elas estão a acontecer a cada dia. Claro, porque se estás sempre a evitar, quando acontecer, vai mesmo acontecer. Exato. Com a maior gravidade possível. Tu lembras-te qual era o efeito mais pesado que estava na tua carta sobre questões cognitivas, doenças mentais que aparecem? Por acaso estou curiosa, depois manda. Uma cópia da carta, por favor. Não havia assim nenhum aspecto que desse mais relevo, mas falava muito, por exemplo, desta questão da velocidade de reação, da interação com ambientes do raciocínio profundo. Isto vai muito logo para o pensamento matemático. Falar muito de autoestima, porque nós temos cada vez mais miúdos. Eu na consulta eu nunca tive tantos miúdos medicados como tenho agora. Quando eu digo miúdos, digo ali a partir dos 15, 16 anos. Eu tenho miúdos, muitos, não tinha isto há 10 anos, não acontecia. Também não acontecia há 10 anos rupturas cruzadas nas crianças, e agora acontece. E se calhar o mesmo fator que me está a levar a ter miúdos medicados com antidepressivos com 15 e 16 anos é a mesma coisa porque me estão a aparecer putos com 12 anos com rupturas cruzadas. E então os meus aspectos eram muito esses. Era muito o rendimento escolar e depois questões de autoestima e doença mental. Certo? E depois, há bocadinho falou-se da resiliência, quando se falou da Mariana, e da disciplina. Estes aspectos dão-nos capacidade para reagir àquilo que nós vemos nas redes sociais, que é insulto fácil. Os grupos do WhatsApp que as crianças têm são inacreditáveis. Não é? E aquele insulto, eu lido com muitos atletas adolescentes e tive miúdas a ter que deixar de escolas por causa de insultos nas redes sociais e a sofrerem com este peso do bullying. Havia bullying na minha altura, nós não ligávamos nenhuma. Eu começo a começar a pensar, havia. Mas o que é que achas que mudou? A tal resiliência, a capacidade de lidar com isso. Claro. Primeiro, isto obviamente que são opiniões, não são, mas os modelos, quando eu deixar de ser o modelo dos meus filhos, porque vou deixar, neste momento ainda sou, porque eles são pequeninos, mas chega uma altura que os pares começam a ser os modelos. Quando os pares começam a ser aquela malta que aparece na rede social, cheia de filtros, ou com uma fotografia altamente trabalhada, começamos a ter um problema, porque depois eu olho ao espelho e não sou igual, certo? Ou então aquela pessoa está sempre feliz e eu não estou. Ou aquela pessoa é realizada e tem um objetivo e eu não sei o que é de fazer. O que é que queres ser? Perguntei no outro dia ao miúdo: o que é que queres ser? E ele disse-me assim: queres ser feliz? E a mãe ficou toda orgulhosa desta resposta. E eu olhei assim para ele assim: então, mas como é que tu podes ser feliz se não fores infeliz? Como é que alguém gosta de sol se não houver chuva? Não é? E custou-me ver aquela mãe toda orgulhosa daquela resposta filosófica: quero ser feliz. Percebem? E depois estamos a pôr estes objetivos tão altos nos miúdos e eles nunca falharam. Alguns até evitam. Portanto, porque é que eu sou ativista? Porque acho que o desporto lhes dá isso. Para já o desporto faz-te sair à rua. Eu costumo dizer: estás-te a sentir mal com as redes sociais, tipo, sai à rua. Porque nas redes sociais é tudo tão bom. Sai à rua e vê caras reais. Uma das coisas que estava nesse e-mail era precisamente uma recomendação da Sociedade Americana de Pediatria, que diz que os miúdos têm que vir à rua, cá fora, pelo menos de hora a hora. E porquê? Isto também, imaginem, num pós-lesão, quando eu estou a falar do controle neuromuscular e do ambiente e da exposição a estímulos, quando nós estamos a treinar, porque é que a seguir ao Covid houve imensas lesões? Teorias também, muitas coisas associadas, mas uma das teorias. Quando nós estamos a treinar numa caixa, num cubo, nós não temos que interagir com o ambiente, certo? É tudo muito mais seguro. É muito mais controlado. Quando nós vamos ser expostos ao ambiente do ar livre,
tudo muda. A nossa perspectiva muda, os nossos olhos, os nossos ouvidos, o sistema vestibular tem que se adaptar. A perspectiva muda, as distâncias mudam e nós vamos ter que tomar decisões com objetos a movimentar-se em dinâmicos à nossa volta, o vento, a chuva, os sons, o frio, os adversários. Isso transcreve ou transcende para aquilo que estavas a dizer, ou seja, quando eu não pratico desporto, não tem nada a ver, mas estou chateada, enteada em casa porque com a porcaria das redes saio, o meu cérebro vai ser contaminado com os estímulos, mesmo que eu não queira. Porque nós, quando estamos aqui a olhar uma para a outra, conseguimos ver que temos aqui um ecrã ao nosso lado, porque temos visão periférica, alguma coisa está a trabalhar no nosso cérebro. Quando falo nisto aos miúdos, falo sempre no divertidamente. Tento explicar os bonequinhos a pensar e não sei o quê. O É filme. engraçado que a Joana falou sobre isso. Sim, já és a sua convidada a seguir a falar sobre esse filme como algo que explica muito bem como é que funciona. Uma coisa, mas eu explico aos miúdos. Agora imaginem 300 mil bonecos aos socos a agir ao milissegundo. O problema é esse. Agora, quanto mais estimulante for a situação, e não precisa ser estimulante, não precisamos estar, sei lá, numa rave, basta ir à rua. E ir à rua, tu vais sentir o vento ou o frio, e vais ouvir o barulho, e vais sentir a pessoa passar, e o carro, e a visão periférica. Portanto, há áreas do teu cérebro que estavam meias adormecidas que vão começar a trabalhar. E isso traz energia, não é? É por isso que o exercício físico, mesmo numa sessão, liberta neurotransmissões e nós saímos lá bem dispostos. A ação-reação é mais importante do que aquilo que se pensa. É fundamental. E mais abrangente também. Claro. Não é só cair e reagir. Claro. É muito mais do que isso. Claro, pressupõe toda uma série de pré-ativações, certo? E isto consegue-se com ir à rua, com desligar, pausar um bocadinho, certo? Com, sei lá, quando nós falamos nos benefícios do exercício físico, quando estamos a tentar convencer alguém, nós conseguimos ver alterações a nível cerebral com sessões únicas. E vocês, todos nós já ouviram falar, na mesma malta que não pratica desporto, já ouviu falar da dopamina, da serotonina, da noradrenalina, que são neurotransmissores que são libertados ao fim de meia hora de atividade aeróbica. Qualquer pessoa. E 30 minutos de atividade aeróbica pode ser aspirar a casa com velocidade. Ou pode ser, em vez de ir para o elevador, subir as escadas até ao quarto andar. Portanto, nós também podemos ser ativistas com coisas mais simples no nosso dia-a-dia. Mas isto é que é importante que as pessoas percebam. Certo? E estávamos a falar das redes e da autoestima e da doença mental, mas conseguimos tirar o paralelo para aqui. Tu disseste, pousa o telemóvel e sai à rua. Sai à rua porquê? Porque o processamento cerebral vai ser completamente diferente. Sem esforço, não é? Basta ir à rua. É o meio de desconforto a que estás exposto que te leva para um nível de alerta que te faz subir a um nível de consciência que não consegues ter em casa de certeza absoluta. 75%, eu li num estudo há uns tempos que 75% do tempo passado com um médico ou das despesas gastas em saúde são gastas em reação, em tratamento e só 25% em prevenção. Porquê é que um médico deve ser preventivo? Eu parece que adivinhava o que é que vocês me iam falar, porque hoje um dos slides que eu apresentei na aula falava precisamente dos custos em saúde. E cá em Portugal é muito difícil nós conseguirmos de forma accurate, falta uma palavra em português, mas de forma efetiva, saber quanto é que nós gastamos. Quanto é que gastamos com lombalgias? Quando eu fazia urgência à segunda-feira, eu apanhava imensa lombalgia. Tudo o que vinha para a urgência era dor lombar. A dor lombar é a dor mais comum do sistema musculoesquelético. Quanto é que se gasta com isto? E hoje apresentei-lhes esses números. Apresentei-lhes custos diretos e custos indiretos. Custos diretos há cerca de 1.600 milhões de libras no Reino Unido. Custos indiretos 13 mil milhões. Custos indiretos de baixas e de pessoas que faltam para levar ao médico ou de patrões que têm que fazer substituições. E isto é dinheiro que se paga. A medicina, infelizmente, ou melhor, não sei se é felizmente ou se é infelizmente, porque também depois não sei se isto cabe aos médicos ou caberá a vocês, por exemplo, mas a medicina é feita para tratar pessoas que já estão doentes. Portanto, eu quando apanho alguém, já apanho alguém no decurso, não é? O livro do Peter Attia da longevidade fala em morte rápida e morte lenta, que eu só apanho morte rápida ou morte lenta, ou seja, eu apanho quem se espatifou num acidente ou quem já tem um pré-diabetes instalado, e eu vou tentar atuar com uma medicação para fazer com que aquilo tenha uma progressão mais lenta, certo? Ou um carcinoma, e nós vamos adiar e vamos tornar aquela morte uma morte lenta. E
vocês podem atuar muito antes dos diabetes se instalarem. Ou a tal medicina preventiva. A medicina preventiva devia atuar muito antes disto se instalar. E o problema é que a solução, a medicina preventiva, tem que se basear numa... É que ainda por cima é fácil, é que há uma premissa que é transversal a todas estas grandes doenças, os 4 cavaleiros do apocalipse. As doenças metabólicas, onde se inclui o diabetes, as doenças cardiovasculares, os cancros e a doença neurodegenerativa como o Alzheimer. A premissa básica, eu digo-vos assim, eu tenho solução para isto. Sabem qual é? É exercício físico. É que é isto, tomem isto, olha, está aqui. Só que as pessoas não querem. Uma pessoa é mais fácil, eu preferia tomar um comprimido do que treinar. Às vezes penso assim, eu não queria, eu não gostava de ser magra e forte, eu gostava de gostar de treinar. Gostava de adorar treinar, a sair assim de casa. Não gosto. Gosto às vezes, se for para ir jogar, com uma bola na mão, com uma raquete, gosto. Mas se me puserem no ginásio ali, como eu tenho que ir aturar a Diana, que é a minha PT, que é uma pessoa extraordinária, de uma competência incrível, aquilo custa-me. Ir para a natação custa-me, vou sempre contrariada, saio de lá, sou uma heroína. É preciso que nós percebamos que a tal medicina preventiva tem a ver com o exercício físico. Ou seja, lá vai do exemplo. Se eu vou ao médico que acha e que continua a achar que o desporto, assim como eu faço, é para os malucos, ou que a malta que faz creatina é drogada, ou que é viciado, ou percebem? Ou que agachar faz mal, ou percebem aqueles mitos que continuam a perpetuar, que como é que nós vamos conseguir que os tais 75% não continuem a ser? Não sei, só 75%, tenho a certeza que é mais. Eu o estudo apontava para 75%, eu, na minha opinião, eu diria que é muito mais. Eu acho que é mais. Mas os médicos, tu deves saber isso. Quem tem bata branca vai ter Autoridade. Uma autoridade muito maior. E eu considero que tem um papel de educação muito forte. Ou deveriam ter um papel de Pronto, educação. mas o que é que eu digo aos meus alunos? Porque eles dizem-me isso. É o viés da autoridade, não é? Eu tenho uma bata branca, eu disse, e eles são professores de educação física, ou treinadores. E eu disse-lhes assim: não há ninguém que vocês não consigam convencer com conhecimento. Portanto, vocês têm que demonstrar. Não vão contestar, porque nós não devemos contestar ninguém. Quando nós estamos a dizer assim, tretas, nós podemos fazer isso. Há um livro brutal que se chama Calling Bullshit, que ensina perfeitamente isso. Nós temos que dizer isso é bullshit, de forma educada e humilde. Tretas, não é dizer à mãe: olha, treta, o seu filho pode treinar. Não, pode dizer assim: atenção, que ele se descondicionar demasiado, pode ser pior, nós conseguimos dar aqui a volta, treinar a volta da lesão, e é isso que eu lhes ensino. É que nós temos que ter conhecimento para, e vocês, profissionais de saúde também, que não vestem bata branca, se demonstrarem este conhecimento, vão conseguir desmontar todos estes mitos que continuam a preservar na medicina. E que me chateia muito. E eu tenho muito mais dificuldade numa consulta e demoro muito mais tempo a desmontar uma coisa que tenha sido dita do que a dizer: é para fazer assim. O senhor tem que tomar este comprimido ou tem que ser operado. Isto demora 15 minutos. Agora dizer: não, o senhor pode andar de cavalo, o senhor pode fazer agachamentos, não, o senhor pode voltar a correr, não se preocupe, correr não faz mal aos joelhos. Tenho uma artrose, treina à vontade. Mas para onde é que vai a sua artrose? Explicar isto não é fácil. Tenho uma lesão meniscal, não precisa ser operado. Desmontar isto não é fácil. Não terá muito mais peso o facto de o médico dizer não podes fazer porque a pessoa realmente não tem vontade de fazer, e por isso é uma Isso desculpa. também é importante, porque o nosso cérebro responde mais rápido àquilo que é imediato. Dizer, não, é assim, é para fazer isto. Agora, nós temos que parar de dizer às pessoas o que não podem fazer. Nós temos que lhes dizer o que elas podem fazer. E eu digo muitas vezes à Diana, porque eu às vezes sento-me lá no estúdio e começo a olhar e começo a ver as pessoas, assim, as mais velhas, e gosto de ficar a ver o treino. E depois às vezes vou por trás e digo assim: olha, aquela pessoa, isto. E eu digo, inventem. Inventem, a senhora diz que não pode agachar, depois não sentar-se numa caixa que ela não sabe o que está a fazer. E eles aldrabam-nos, não é? E é isso que eu digo aos miúdos, não é? Eu, na primeira aula, é muito giro porque eu pergunto: a minha cadeira é uma cadeira de traumatologia desportiva e optativa. A reeducação funcional já não é, mas a traumatologia é optativa. Então eu pergunto-lhes o que é que vocês vêm cá fazer. E eles vêm todos para prevenir lesões. Todos. Eu digo: então podem-se ir embora, que isso não é possível. E então começamos a brincar assim com este aspecto. Uma das primeiras perguntas que eu lhes faço é precisamente: o desporto faz mal? E eles dizem que sim. O desporto de alta competição faz mal. Como e assim? então, deixa-me só acabar este raciocínio e já vou aí. Mas uma das coisas que eu faço é: então como é que nós vamos prevenir lesões? E eles dizem com os gestos adequados e aquelas coisas num agachamento, num flete de tronco à frente, neovortose e caraças e não sei o que. Eu digo assim: tranquilo.
Então é isso que eu tenho que fazer. Vocês, se quiserem treinar a vossa mãe, ela tem que agachar assim impecável, não sei o quê. E normalmente estou com os apontadores e as canetas nas mãos e depois pego naquilo e atiro assim para baixo das cadeiras deles e digo: e agora? E eles ficam sempre a mim e dizem: agora vocês têm que ir lá buscar a vossa mãe ou a vossa avó, que só aprende a agachar assim com a técnica correta, vai-se partir toda. Porque ela não sabe ir abaixo de ou arranjar uma pia, ou não é? Caiu qualquer coisa para baixo da cama. Portanto, vai haver montes de coisas no nosso dia-a-dia que nós vamos ter que desempenhar sem uma técnica correta. E depois eu tenho os meus colegas a dizer: não podes fazer deadlift, faz-te mal às costas. Ou Jefferson Curl, ui. Eu já tenho medo de dizer, de profanar essas palavras, técnica correta. Porque Claro, vai depender sempre depende de quem tudo. tem à Quem é frente. que definiu? Exatamente. Quem é que definiu? É como a história dos pés. Eu não tenho um pé normal. Qual é o pé normal? Quem é que definiu qual era a técnica correta? Se eu tiver um fémur mais comprido, vou fazer mais flexão de tronco à frente ou menos. Se eu tiver menos de flexão de tornozelo, as pessoas não são todas iguais, as nossas caras não são todas iguais. Mas estes mitos transcendem até, ou vão para a malta que está no desporto, porque eles dizem, eu apresento lá, o desporto faz mal. E então, debatam. E eles dizem: o desporto de alta competição faz mal. Se for uma coisa não competitiva, mas o desporto de alta competição faz mal. E depois estamos a falar aquilo é traumatologia desportiva, portanto estamos no contexto da lesão. O desporto de alta competição faz mal porque faz muitas lesões e dá muitas artroses. É isto que eles me respondem. Quando é que nós devemos parar de praticar desporto após uma dor? Atenção, a dor é um sinal de alerta e deve ser respeitado. Ok? Agora vai depender muito. Uma das coisas que eu lhes digo é: a melhor resposta para qualquer pergunta é depende. Portanto, depende, não é? Vai depender muito de que dor. Tens uma dor num dente? Não treines, vai treinar. Podes treinar, certo? Tens uma dor num ombro? Eu posso correr, certo? Agora, temos que perceber primeiro porque é que temos a dor. Aquela coisa de: ai não, a dor é psicológica, ai não, a dor é um sinal de alerta. Se dói, há qualquer coisa. Não quer dizer obrigatoriamente que haja dano, porque nós, quando apanhamos um escaldão, não há assim grande dano e dói, certo? Mas é preciso perceber porquê da dor e não devemos andar aí a evitar, a dizer não há, não sei o quê. Mas nós conseguimos continuar a treinar mesmo com dor. Eventualmente até treinando outro tipo de segmentos, certo? Agora, se tiveres uma dor de cabeça, ou um contexto gripal, ou uma doença, não uma lesão, cuidado. Há coisas que nós não podemos mesmo treinar. Se uma pessoa tiver uma dor de cabeça brutal, até pode ser uma coisa diferente e mais grave. A lesão, ou quando nós falamos, por exemplo, em reabilitação, nós dizemos muitas vezes, ou eu digo muitas vezes, que reabilitar é treinar à volta de uma lesão. E aqui a dor vai ser a mesma coisa. Nós podemos perfeitamente treinar à volta de uma dor, desde que não estejamos a causar dano adicional. E isso é uma das coisas que eu tento incutir e que tenho que desmontar em consulta, que é a história do tenho que parar. Tens de parar. Certo? Tenho uma tendinopatia do rotuliano que é por causa da causa. A causa é o salto. Não saltes. Obviamente não é assim tão simples, não é? Mas se nós gerirmos o salto e continuarmos a fazer outro tipo de trabalho paralelo, nós podemos continuar a treinar. Não precisamos pôr o miúdo parado. Parado, não temos benefícios absolutamente nenhuns em ter o miúdo completamente parado. Como é que um atleta ou alguém que pratica corrida conseguiria identificar o nível de uma canelite que o tem que fazer parar de correr? Nós aí temos dois problemas diferentes. O primeiro problema é que o atleta tem um limiar de dor muito diferente, principalmente se for um corredor que está habituado aquilo é um sofrimento constante. Portanto, e o limiar, esse threshold, está mais comprovado, mesmo do ponto de vista de percepção de dor a nível central, que é muito diferente. Ou seja, quem praticou desporto a sério tem dor. Então, com a minha idade, não há nada que não doa. A canelite é uma lesão perigosa, exatamente porque dá uma dor no início que é muito tolerável e que uma pessoa anda em cima dela. Só que a canelite pode ser um precursor de uma fratura de fadiga. E uma fratura de fadiga aí é diferente. Uma fratura de fadiga tens que lhe tirar os microimpactos, tens que lhe tirar a corrida obrigatoriamente, porque senão vai partir mesmo. E há casos da nossa praça que partiram a perna assim com um traumatismos menor e que depois uma pessoa vai perguntar: mas isso não te doía antes? Sim, isto já me doía. Há 6 meses, só que eu conseguia correr na mesma. E fizeste uma fratura de fadiga? Não, eu fiquei pela canelite e parei, mas Pronto, acho que fui bem aconselhado na altura. É que a canelite é enquadrada num diagnóstico que se chama síndrome de stress medular da tíbia. E o síndrome de stress medular da tíbia vai desde uma inflamação zeca do periósteo, que é aquilo que nós chamamos os shin splints, as canelites, é uma canelite, até uma fratura de fadiga, uma fratura que vai dentro do osso e que pode partir e pode fazer uma fratura mesmo.
Portanto, aliás, na cadeira, quando eu falo com os alunos, eu tento. Uma das coisas que eu lhes digo é dizer assim: vocês não vão sair daqui a saber fazer diagnósticos, mas eu quero que vocês tenham os red flags. E algumas coisas que eu saiba que vocês vão saber cheirar. E uma das coisas que eu lhes falo é precisamente das canalites. Principalmente se estiver associado a um padrão. E um padrão é treino de resistência ou déficit calórico. Portanto, e depois há aí modalidades que são propensas, nomeadamente a corrida prolongada, o atletismo de endurance, o ultra trail. Portanto, e aí eu espero que os meus miúdos lá da faculdade, que quando aparecer alguém com dor na canela, cuidado. Como é que tu envolves aí o déficit calórico? Estou curiosa também. As fraturas de fadiga ou os síndromes de stress medular ou as alterações ósseas têm muito a ver com estas variações das calorias. Por exemplo, quando vocês ouvem falar de uma coisa chamada RED-S, não sei se já ouviram falar, que são déficits de energia crónicos que acontecem no ciclismo, nos triatletas, nas maratonas. Isso envolve uma série de alterações fisiológicas e uma delas pode ser alterações da densidade mineral óssea. E essas alterações da densidade mineral óssea, por exemplo, nas maratonistas mulheres, muitas delas têm osteoporose instaladas. É uma coisa que nós assumimos como normal. Não será normal, mas é assim. Dão também alterações da remodelação óssea. Ou seja, tu comes a menos para aquilo que... Ou gastas a mais. Ou gastas a mais e acabas por ter menos osso, vamos podes dizer assim. induzir alterações fisiológicas que podem conduzir a alterações da densidade óssea ou alterações da remodelação do osso. O que é a remodelação do osso? Uma estrutura mecânica normal, pegas num clipe e estás ali até o limite da fadiga. Há um ciclo antes que vai dizer o próximo vai partir. Se tu fizeres uma microscopia eletrónica, aquilo já tem lesões que são irreparáveis. O osso nunca é irreparável. Nós fazemos isso, mas ele tem capacidade biológica de se autorreparar. Ora, se eles tiverem sofrimento, se a carga for intensa e tu não lhe deres descanso suficiente, ou se houver uma questão fisiológica por trás, ele pode não ter capacidade de se autorreparar. E então entra nestes síndromes de stress, nas fraturas de stress ou nisto que é precursor da fratura de stress. É muito comum quando está associado a este tipo de disfunções. Quando temos uma fratura de fadiga, temos sempre que suspeitar de um déficit calórico. A solução para isso é tu realmente aceitares que não consegues passar de correr 10 km por hora para 16 km por hora em um mês? Não é nada fácil. Não é nada fácil. Eu sei, eu estou a falar por experiência própria. É nós dizermos, é a única altura em que nós temos de dizer não vais correr mesmo. Vais para a bicicleta ou vais para a natação, mas não vais correr, porque isso vai partir. E nós temos atletas da nossa praça que partiram pernas a jogar. Temos casos, aliás, há pouco tempo tive com um jogador de handball que fez uma fratura a jogar pela seleção e que agora fez uma fratura de fadiga na outra perna e disse logo, alto, que isto está-me a doer e pode ser a mesma coisa. Ok, mas depois disso, é possível com a devida recuperação voltar ao normal? É. Ou vai continuar a fragilidade? A fratura de fadiga, essa pergunta é muito boa. A fratura de fadiga, porque pressupõe que, então, mas se tu tiras o estímulo, mas a seguir vais voltar a pô-lo. Como é que garantes que o osso não vai sofrer? O problema da fratura de fadiga é exatamente esse. Enquanto que é uma fratura normal, uma pessoa parte, consolida, está feito. Numa fratura de fadiga está a haver uma resposta anómala daquela estrutura ao microtraumatismo de repetição. Ora, eu paro, ou ponho um gesso ou qualquer coisa e aquilo consolida, mas a seguir vou levar outra vez a mesma porrada. E então muitas das fraturas de fadiga podem ter, principalmente as de alto risco, como são as da tíbia, podem ter indicação cirúrgica. Mesmo sem partir completamente. Exatamente para dar ao osso a sustentação que ele não está a ter. Ou então, se o fator for este de um déficit calórico, por exemplo, ou de um overtraining, nós precisamos só de controlar esses fatores. Mas precisamos mesmo, porque senão ele vai voltar a querer correr não sei quantos quilómetros por hora no mês e vai voltar a aparecer isto. Tem que ser ou uma carga gradual, ou se for um caso de facto de um RED-S, temos que adequar a parte calórica. As fraturas de fadiga são muito comuns no atletismo. Pois eu acho que deve ser muito difícil para alguém que faz, como a Mariana disse, mais quilómetros do que um carro todas as semanas, parar de correr. Dizes a alguém que tem de parar de correr. Deve ser muito difícil para ele. E não só isso, e também equilibrar uma questão, por exemplo, que o César Chaves, que também é um professor na área da fisiologia, nos falou quando esteve cá a última vez, que tem a ver com os atletas, por exemplo, no Tour de França,
que tem um gasto calórico inimaginável, não é? Para uma pessoa normal, e que tem a dificuldade de comer, porque tu depois estás, quanto Sim, mais sim. desporto estás a fazer, Claro. menos vontade tens de comer. Então eu imagino que aí deve ser um equilíbrio muito difícil É muito de conseguir. difícil. Antigamente, o REDS antigamente não era reconhecido como tal, falava-se numa entidade diferente, chamava-se Tríade da Mulher Atleta. E esta tríade da mulher atleta era precisamente as alterações do comportamento alimentar, e quando nós dizemos alterações do comportamento alimentar, tanto podemos ir a déficits calóricos por causa de gastos exagerados, como bulimias ou anorexias instaladas. E depois, na outra ponta do triângulo, alterações da densidade óssea, que podia vir de uma canalita ou uma osteoporose, e o último vértice era as alterações da função menstrual, as amenorreias ou as dismenorreias. Porquê é que nós só considerávamos isto na mulher? Porque só as mulheres é que tinham alterações do período para nós conseguirmos ver. Só que, entretanto, a ciência evoluiu e permitiu-nos ver exatamente que isto é comum nas mulheres e nos homens. E que não é só uma disfunção, no caso das mulheres, do eixo hipotalâmico e hipofisário, que dá alterações do período menstrual, e do osso são alterações do sistema imunológico, são alterações gastrointestinais, são alterações psicológicas importantes, os síndromes de overtraining, aquela malta que fica meia que existe, que fica com alterações psicológicas por causa de um overtraining, muitas vezes tem um REDS. E no ciclismo isso acontece muito. E no ciclismo não há fraturas de fadiga. Portanto, como é que vamos apanhar? Não há fraturas de fadiga, não há alterações do período menstrual, como é que apanhamos um REDS no ciclismo? É mesmo complicado. E porque não há o microtraumatismo de repetição, como há na corrida. Pois. Certo? E então, o que é que nós temos que tentar descobrir? O sono, infecções de repetição, diarreias. Quantas horas treinas por dia? Também é um bocado por juntar peças ou não? É, mas depois é muito difícil desmontar. É muito difícil, e principalmente apanhamos um treinador old school que diz não, ele tem que estar super magro ou ela tem que estar super magra. Acontece muito. Pois. E dizer assim, pá, não. E depois essas pessoas, eu falo por mim, já tive assim alguns transtornos, pronto. Tu só ouves aquilo que queres ouvir. Tu vais ouvir mais o treinador porque ele vai te dizer aquilo que tu queres. Estes síndromes, há uns artigos engraçados que falam na primeira pessoa e que dizem eu era o pior inimigo de mim próprio. Sim, Porque uma sim, pessoa sim. filtra. Não tem pensamento crítico, é o que é que eu quero ouvir, onde é que eu vou buscar menos calorias, onde é que eu vou buscar mais. E pode não ser um distúrbio alimentar instalado, pode ser onde é que, se eu continuar magro, vou ser mais leve, vou correr mais rápido, vou pedalar mais rápido, vou fazer menos esforço e depois tentar perceber isto. Isto é muito difícil de desmontar, principalmente naquelas modalidades onde ainda é privilegiado o corpo, o esbelto, como no balé. É muito difícil. E há bocado falávamos que o desporto pode ser aqui um passo direito, não vamos dizer direito, mas algo que te dá autoestima, mas também pode ser este outro oposto, Claro. que te tira, porque associas a tua autoestima àquilo. Uma das coisas que nós falamos precisamente naquele contexto do desporto faz mal é precisamente na doença mental, que é muito prevalente no atleta e que felizmente agora fala-se um bocadinho mais dela, mas de facto o contexto competitivo e estas pressões associadas são terríveis e nós temos muitos casos, principalmente em mulheres, quando temos treinadores que dizem estás gorda, tens que ir a não sei o quê, e que a modalidade implica exposição e que elas vão começar a ter estes tipos de comportamentos por alterações emocionais e com alguma pressão e doença mental ao fim e ao cabo. Portanto, o desporto faz bem, mas também faz mal às vezes. Sim. Porque é que tu tens crianças que te chegam com 12 e 13 anos com um problema no menisco no joelho? Como é que isso acontece? Eles magoam-se como nós, não é? Mas a minha pergunta tem a ver. Normalmente tu associas isso mais a uma questão de esforço, fadiga ou. A ruptura menisco e a ruptura ligamentar são sempre acidentes, são traumatismos. Aqui, quando estávamos a falar das fraturas de fadiga, estávamos a falar de acumulação de energia gradual. Ali não, é uma coisa súbita, de uma energia grande, uma entorse, uma queda, uma pancada. A questão maior é que há mais. Porquê é que tu sentes que não era normal e agora passou a ser mais normal? Eu não tenho. Eu posso ter algum viés, não é? Porque ainda por cima, como eu trato muitas crianças, elas acabam por ser encaminhadas por mim e por isso é que se calhar eu também vejo mais. Mas aquilo mas a própria literatura também diz que tem havido um aumento das lesões de cruzado anterior, quer nos adolescentes, quer nos adultos. Mas acho que há mais do que um fator a contribuir para isso. Há uma especialização cada vez mais precoce e o treino é cada vez mais competente e os miúdos são cada vez
Eles próprios também são mais competentes. Nós vemos miúdos com um sub-13 com contratos profissionais em clubes de futebol. Isto passa-se até mais no futebol, onde eles são cada vez captados e trabalhados mais cedo e de forma extremamente competente. Depois temos as questões dos pisos, e lá está aqueles estímulos que estávamos a falar. Muitas vezes vamos treinar num sintético espetacular, outras vezes vamos treinar num sintético todo gasto, uma vez está seco, outras vezes não está, outra vez é relva, e estas questões do par de fricção sapato-piso também é importante. E depois temos as outras questões de que eu falei que eu acho que são fundamentais, que é, temos atletas ultra competentes a desempenhar determinada tarefa, mas não temos variabilidade. Se lhe pedirmos para fazer o pino, uma cambalhota ou uma ponte, se calhar não conseguem fazer porque falta-lhes aquilo do primeiro ciclo, de uma hora de educação física por semana, e de subir às pedras na piscina da Lessa. E então eu tenho o meu filho, que é o melhor jogador de handball da cidade do Porto, mas ele continua a não ser capaz de fazer um skipping alto e coordenar os braços e as pernas. Percebem? É que esta variabilidade é muito importante quando há a tal perturbação do movimento, quando há o tal a tirar as coisas para debaixo da mesa. Nós aí vamos ter que ter movimentos anómalos, e esses movimentos anómalos têm que ser tão competentes como os ditos normais. O teu filho, mesmo sendo o melhor jogador de handball da cidade, tem mais risco de lesão do que eu, porque fui exposto a mais variabilidade mais cedo? Também, e porque ainda não tem comportamento motor tão desenvolvido como um adulto tem, não é? Portanto, uma criança vai ter sempre que ser mais vulnerável exatamente por isto, porque primeiro não reconhece tanto o risco, já não tem aquela manha do está-me a doer, eu vou levantar o pé, se alguém entra de pé juntos num jogo de futebol, um puto, não é? Porque é que nós dizemos às vezes que nos acidentes, nos atropelamentos, as crianças não sofrem? Vocês já ouviram falar, também é um mito urbano, mas que os miúdos, quando são atropelados, não é tão mau como num adulto, porque eles têm medo. Não é? Eles levam com o carro e estão moles. Nós, se calhar, vamos ficar todos rígidos e provavelmente pode ser uma das causas que faz com que a lesão seja mais grave. Também ouço dizer muitas vezes que os miúdos aprendem ski muito mais fácil que um adulto. E eu consigo identificar isso, é porque não tenho medo. Claro. A mim, se me puserem uns patins com esta idade, eu sempre gostei de patinar, se me puserem uns patins com esta idade, eu vou-me partir toda. Claro. Porque o medo vai-te inibir. É a mesma questão que se fala da natação. É muito mais difícil aprender a nadar com 30 anos do que com 5 anos. E não é uma questão psicológica, porque a psique induz alterações neuromotoras. Portanto, uma pessoa que está com medo não se comporta mecanicamente da mesma forma. E porquê é que eu tenho medo? Porque eu tenho medo porque vejo montes de fraturas na neve e nos patins. Então agora ponham-me os patins e eu digo, ai, que eu vou fazer a fratura que eu vi a semana passada. E então o meu comportamento deixa de ser automático e natural. Nós só estamos altamente competentes quando as coisas são automáticas. Algo que me despertou muito interesse no teu site foi a cirurgia artroscópica. Artroscópica. Está mal escrito, foi... Mas queres-me explicar o que é isso? A cirurgia artroscópica é uma técnica menos invasiva do que uma cirurgia aberta. Nós, para abordarmos uma articulação, podemos pegar uma faca e abrir tudo, não é? Pele, músculos, fáscias, cápsula. A cirurgia artroscópica faz isso com materiais pequeninos. Muitas vezes as pessoas falam nisso como cirurgia laser. Portanto, há 2 ou 3 furinhos, às vezes mais, que são feitos na pele e na cápsula, e a articulação é trabalhada de fora para dentro com instrumentos pequeninos, sem ter que a expor a uma agressão maior. Okay. E tu és grande adepta, é isso? Neste momento, as técnicas artroscópicas, se nós tivermos uma técnica artroscópica para tratar determinada patologia, em princípio ela vai ser privilegiada. E eu digo em princípio porque há situações em que a técnica artroscópica não nos traz grande vantagem, porque imagina se nós tivermos que abordar um punho ou uma articulação com uma incisão pequenina e que é uma coisa relativamente rápida, se nós formos aumentar o tempo cirúrgico, o tempo que o doente está lá sob anestesia ou com um garrote, por estarmos a fazer uma técnica artroscópica, aí o risco-benefício já não fica tão evidente. Mas, por exemplo, nestas lesões meniscais que estamos a falar, agora não se fazem técnicas abertas. Fazem-se as técnicas mini-invasivas. Porque é que a cirurgia deve ser a última opção? Porque a cirurgia é um dano com uma lesão. A lesão é uma agressão. E eu digo sempre que a cirurgia é também uma agressão. Portanto, a cirurgia tem que ter um claro benefício a um tratamento não cirúrgico. Infelizmente, por exemplo, as lesões que estamos a falar, as lesões do cruzado são graves, não por serem muito frequentes, que elas não são assim tão frequentes. A entorse de tornozelo é muito mais frequente. A questão é que esta lesão, é mais séria exatamente por isso, porque vai requerer tratamentos invasivos na maior parte das vezes. E nós, quando fazemos uma cirurgia,
estamos a ter. Uma pessoa não pode achar que é Deus ou que é Prometeu e que vai chegar lá e vai fazer. Vou pôr aquele joelho magnífico porque cheguei lá e pus um ligamento novo. Nós nunca vamos conseguir restaurar a anatomia como ela era, até porque aquilo não vai depender só da anatomia, vai depender também destas questões da neurociência, da neurofisiologia, dos neurotransmissores, dos mecanorreceptores, da própria recepção, e isso não é restaurado com uma cirurgia. Ao contrário, até podemos estar a prejudicar. Portanto, eu tenho que considerar que quando estou a operar alguém também estou a induzir um dano e que esse dano tem que ser claramente superior, o risco tem que ser claramente superior ao benefício. Sim, uma dúvida. Mesmo as lesões induzidas por um trauma, elas podiam ser mais facilmente prevenidas se houver um histórico de reforço muscular, exercício, ou não? Nem todas. A questão destas lesões de transmissão súbita de energia, aquilo que nós chamamos de lesões agudas, muitas vezes são acidentes. Nós podemos ter o atleta mais fit, Pois. mais condicionado, mais forte, e ele levou uma pantofada e partiu uma perna porque alguém lhe entrou de pitons. E por isso é que a prevenção de lesões é um tópico difícil. Sim. Não obstante, nós não devemos deixar de ter atletas rápidos, metabolicamente capazes, fits, fortes, sem assimetrias musculares, porque isso também é uma questão de rendimento, certo? E porque em termos de probabilidade, se eu andar sem cinto, a probabilidade de me magoar a sério num acidente de automóvel é maior. Portanto, o cinto e o capacete no contexto do desporto é um bom fitness cardiovascular, uma força boa, uma velocidade de reação boa, um controle neuromuscular top. Portanto, nós temos eu digo assim, nós temos que fazer prevenção de lesões, mas a prevenção não resulta, eles ficam baralhados, não é? Não resulta. Então eu estou-vos a dizer que as rupturas de cruzada anterior estão a aumentar e nós sabemos tudo sobre prevenção neuromuscular e temos imensos programas. Então porque, não é? Nós temos que também ser humildes. Já há qualquer coisa aqui que nos está a passar ao lado. E o que nos está a passar ao lado é que os fatores de risco são tantos. E a forma como eles interagem entre si é diferente de indivíduo para indivíduo, é diferente de ambiente para ambiente, é diferente no próprio indivíduo dia para dia. Portanto, como é que eu vou controlar? E então eu falo-lhes na teoria do queijo suíço, que é, quando nós cortamos uma fatia de queijo suíço, ela tem buracos. Eu ponho aqui uma lanterna e a luz passa. Se eu puser 2 ou 3, já passa menos luz. Quantas mais eu puser, a probabilidade da luz passar é menor. Portanto, é isto que nós estamos a tentar fazer na prevenção de lesões. Mas elas vão continuar a acontecer. Mas aí depois também consigo dar-lhes a volta. Mas se nós tivermos um atleta fit que se lesionou, a probabilidade de ele sair rápido daquela situação é maior. Portanto, nós temos... É difícil, porque eu digo, é preciso prevenir. Resulta, não. Certo? No outro dia vieram-me falar e eu gostava que escrevesse uma coisa sobre prevenção de lesões. Não posso fazer isso, que isso não dá. Sim. Como é que se previne lesões? Não previne. O que é mais desafiante no trabalho com atletas? Aquela coisa de eu ter passado por lá é um desafio porque eu quase que sinto a dor deles e custa-me imenso. Portanto, aí é desafiante na parte má. A notícia que eu tenho que dar, tens que ser operado, vais esperar 8 meses ou mais. Tens de ter cuidado porque isto pode voltar a acontecer. Ou então até dar notícias piores, não é? Mas isso é a parte... Partilhar de dor é a parte mais difícil. Mas o que é desafiante é partilhar da dor e vê-la a desaparecer também. Não é? Principalmente até... Eu acho que o desafio maior que eu tiro de trabalhar com atletas até que são com os atletas, aqueles que não são conhecidos, que jogam nos clubes mais fraquitos, que são amadores, que não têm grande rede de suporte. Esses são os mais desafiantes. Porque essa uma pessoa tem que acompanhar tudo nos atletas a sério. Uma pessoa quase que só está ali, só faz aquele trabalhinho e depois entrega. E há uma série de pessoas à nossa volta que nos vai ajudar. Nesses, o desafiante é isso, é ir acompanhando os receios, tentar identificar, tentar não trabalhar todos da mesma forma. Eles não são joelhos, não são tornozelos, não são ombros, eles são pessoas. Conhecer os medos, tentar pescar o que é que se está a passar, lidar com a família, com as pressões, com aqueles que acabam com a namorada e que isso influencia no processo. E isso é desafiante, mas é desafiante também vê-los a regressar. Eu às vezes digo que eles, porque as mães dizem obrigado e tal, e eu digo, não tem, isto não, eles são meus. Eu sinto aquilo é meu. Aquilo é meu. Sim. Qual foi o caso mais pesado com que tiveste que lidar estes anos a acompanhar atletas e malta ligada ao E desporto? não te consigo dizer assim um. É difícil. Não consigo dizer assim um. Mas já tive...
felizmente, eu vou-me lembrando mais até dos sucessos dos atletas, não é dos meus, porque até grande parte dos meus, entre aspas, sucessos, eu não tive que lhes fazer nada, não tive que os operar nem nada, só tive que estar ali a acompanhar. Mas há alguns de que me vou lembrando. Por exemplo, há um miúdo que eu apanho já na parte da morte lenta, não é? Que já estava tudo feito para trás. Tinha tido uma lesão grave, operado 2 vezes, fez uma necrose do côndilo femoral, parte do côndilo femoral morreu, portanto o joelho tinha uma ratadela, digamos assim, atrás, e abandonou uma carreira de futebol que era o que ele queria ser. Não queria ser jogador de futebol, não queria ser mais nada. Mas não há mais nada que gosto, não, eu quero ser jogador de futebol. E então, aquela mensagem catastrófica por trás do não podes, porque vais ter uma artrose. Vais ter e vais fazer e vais acontecer. E então aquele caso foi estudado e ele até tinha uma necrose do côndilo na parte mais posterior. Ora, em situação de carga, ele estava a apoiar a parte boa do joelho. Ora, e nós temos que também saber, lá está quem lá esteve, conhecer a mecânica do gesto. Aquele miúdo não é velocista, não parte de um bloco. Não precisa da parte de trás do joelho. Não vai andar ajoelhado no campo, a não ser que cair. Portanto, a correr, ele ia estar na parte boa do joelho. E tentar desmontar um bocadinho disso. Então, mas este miúdo pode voltar à prática desportiva. Só que os pais já tinham aquele histórico. Não, ele pode voltar. Se calhar não vai conseguir nunca ser jogador profissional, porque esta lesão é grave. Mas ele pode voltar. O que é que tu gostavas de ser se não fosse jogador? Gostavas de ser treinador? Ai, mas ele não pode, porque no desporto, na faculdade, e as práticas e não sei o que é. Vamos dar a volta a isto. E falei numa universidade que não era a minha, falei com os professores, ele conseguiu fazer os pré-requisitos. Atenção que ele pode ter problemas, pode ter algum déficit, pode ter isto, ficou tudo avisado. E o miúdo conseguiu fazer o curso. E é treinador de futebol. E se calhar não jogou, mas conseguimos continuar a manter um sonho. Porque há muito aquela catastrofização do vais ter uma artrose. Uhum. E eu pergunto, quando? E vocês não me sabem responder. Quando? Isso faz-me lembrar exatamente um caso que foi minha experiência pessoal quando eu tive uma taquicardia, quando tinha 14 ou 15 anos e praticava atletismo, e a médica que falou comigo na altura, a primeira coisa que me disse foi: vais ter que deixar o atletismo, de maneira nenhuma podes correr, porque o teu coração vai parar em pista e provavelmente vais ficar lá. Eu não queria estar na posição dessa médica hoje, sabendo que eu continuei a correr até hoje. Mas isso são situações diferentes, não é? Porque aí são situações que estão a pôr em causa a vida. Nós temos questões que não podemos dar a volta, não é? Por exemplo, vocês viram o Eriksen a ter uma paragem em campo. Uhum. Ele tem uma doença que impede, do ponto de vista legal, de jogar profissionalmente em muitos países. E ele teve que mudar, vocês não sei se recordam, mas ele mudou de país e foi jogar, salvo erro, para a Itália, porque a Itália tem uma lei que permite ter um desfibrilador implantável. Porque em muitos países ele não pode jogar futebol, ponto final. Uhum. Mas aí é porque existe um risco de vida, não é? Se eu tiver um histórico, e aí vamos sair da parte mais ortopédica para a parte mais da medicina desportiva. Se eu tiver um miúdo com um histórico de morte súbita na família, morreu o pai, morreu o avô, e ele tem um síndrome de Brugada, não vou deixar praticar desporto. Pelo menos eu não assino o exame médico desportivo, eu digo que está inapto. Agora depois há os outliers, os que querem arriscar, mas têm que conhecer bem os riscos. Mas aí a decisão do médico tem que ser mesmo: pá, há situações que proíbem a prática desportiva, ponto final. Em 10 casos tu preferias não arriscar os 9 que funcionam para evitar aquele que não funciona e realmente acontece numa tragédia. Condição cardíaca, aí não podemos arriscar. Porque aí estamos a falar da vida dos atletas, não estamos a falar de uma artrose. Uma artrose, pá, eu posso dizer assim, mas eu quero, não me importo ter uma artrose. Quando ela vier, eu trato dela. Certo? Mas aí eu tenho que avisar e tenho que ser consciente a dizer: atenção, uma artrose pode dar sintomas debilitantes, podes precisar de uma prótese um dia mais tarde, podes ter dor todos os dias, e ele pode dizer assim: pá, assumo e quero jogar. Agora eu ia dizer: podes morrer. Aí não é o médico que tem que assumir isso, não pode dizer assim: olha, podes morrer, mas pode ser que corra bem. Isso não pode ser. Mas isso é interessante porque estávamos a falar exatamente sobre isso, mesmo antes do episódio começar, que é o discurso muitas vezes um bocadinho demasiado fatalista do médico. Pode ter razão ou não, pode ter realmente um facto que leva a fazer essa leitura, é um caso de vida ou morte, mas será que não existe ainda uma cultura de muito passar um medo que é
automaticamente automaticamente faz as pessoas pararem. Isso era exatamente aquilo que nós falávamos há bocado. É muito importante que nós, que lidamos com isto, paremos de dizer às pessoas o que é que elas não podem fazer. A nossa função é exatamente o contrário. Eu tenho que lhes dizer o que é que eles podem fazer. E o que é curioso é que na doença, entre aspas, ou na patologia, ou as pessoas que vão ao médico absorvem muito esta parte da catastrofização e do nocebo. Há um teste giro que é aquele teste de marshmallow, que os miúdos têm 2 marshmallows, se não comeres eu dou 3, é assim uma coisa qualquer. E eles comem-nos porque querem a gratificação imediata. Na medicina, nisto é diferente. Nós dizemos, olha, um dia vais ter uma artrose. E as pessoas focam-se numa coisa que não sabem nem quando vai acontecer, nem se vai acontecer. Ou se acontecer, se vai ser assim tão debilitante. É curioso, portanto, funciona ao contrário. Claro. Mas a verdade é essa, é que as pessoas parecem que são mais permeáveis, nem todas. A malta do desporto não é bem assim. A malta que gosta de praticar desporto e que tem aquilo como parte da sua rotina e do seu dia-a-dia, mais rapidamente é permeável eu a dizer, opá, continua, estás parvo. Mas as pessoas que não têm na sua rotina diária o exercício físico são muito mais permeáveis a dizer, não, a senhora não pode pôr os joelhos no chão. A senhora não pode mais correr. Não correm. E ficam bem. Porque vão ter uma consequência que não existe neste momento e que não sabem quando é que vai existir. Ora, isso para mim não faz absolutamente sentido nenhum. Até porque, quando eu há bocado falei dos 4 cavaleiros do Apocalipse, e a dizer assim, nós podemos dar qualidade de vida às pessoas e impedir, até em ponto de vista financeiro, impedir que o país continue a gastar dinheiro em antidiabéticos orais, em antihipertensores, em tratamentos oncológicos, se nós pusermos a malta a correr. Ora, eu vou dizer assim, não, a senhora não vai correr, porque vai ter uma artrose, que não tem neste momento, mas ela vai ficar hipertensa, com o colesterol alto e se calhar deprimida. E eu acho que na balança é óbvio para onde é que isto depende, não é? Achas que o medo paga o medicamento? Acho que sim. Acho que sim. Mas também acho que é porque a comunicação, e neste caso é a comunicação do ato médico, não é o ideal. E também tem muito a ver com uma coisa que acontece, que é não nos falarem disto na faculdade. Durante a faculdade fala-se pouco nisto. Na prescrição do exercício, nos benefícios do exercício físico. Ora, se vocês forem ao site da OMS, as doenças que mais matam no mundo ocidental, e é precisamente estas que eu estava a falar. E então qual é a primeira atitude preventiva? É o exercício físico. Só que as guidelines não são tipo... As guidelines são 70 minutos por semana, num adulto, pelo menos, e com pelo menos 3 vezes trabalho de elevada intensidade. Sim. E com pesos. Portanto, uma pessoa tem que puxar e tem que empurrar e tem que ter a frequência cardíaca alta pelo menos durante 30 minutos. Portanto, são coisas que é importante. É muito, não é pouco. E quando fomos às crianças e aos adolescentes, vocês até se assustam quando vemos as guidelines. E atenção, as guidelines da Organização Mundial de Saúde são para prevenir doença. Não são para mais nada, só para prevenir doença. E lá está a história dos miúdos terem que vir cá fora. Os miúdos têm que praticar desporto ou atividade física. Não, desporto não, atividade física, pelo menos 45 minutos por dia. É impossível. Não é? Estamos a fazer isso por semana, não é? E lá está, claro, e lá está aquela questão do ativismo. Se nós não queremos que o ativismo seja só este paleio, porque também funciona ao contrário, vais ser diabético. Não me interessa, mas o marshmallow está aqui. E eu, quando é que eu vou ser diabético? O diabetes nem dói, portanto uma pessoa toma a atitude. Eu vou morrer, não é? Isso não é que se lixe. Então não vamos falar assim, vamos falar de dinheiro. Vamos dizer quanto é que custa. Quanto é que o país gasta nas doenças crónicas não transmissíveis, que são precisamente estas que se medicam quando podiam deixar de ser medicadas se nós começássemos a atuar antes. E depois, num país em que as políticas do desporto se misturam com as políticas do desporto escolar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E com a atividade desportiva, a atividade física, neste momento, é da dependência de quem? Do Ministério da Educação? Do IPDJ? É que isto depois mistura-se, não é tudo. E depois nós vemos o orçamento que tinha ainda a semana passada ou há 2 semanas vinha, que não tínhamos, que andamos todos contentes, ganhámos mais medalhas do que nunca, mas agora vamos cortar para os atletas. Só que estamos a falar de coisas diferentes, porque uma coisa é nós falarmos de desporto, que é aquela malta, os tais 5% que estão lá, esses já estão. E precisam de apoio, sim senhor, porque andam a representar o nosso país e a pôr tudo em causa. O seu rendimento esportivo, o seu rendimento escolar, a sua família, para nos representar a nós, e merecem. Outra coisa, estamos a falar disto, que é de saúde e de dinheiro. Quem é que temos de ter envolvidos? Todos. O Ministério da Economia, o Ministério da Saúde. E eu digo muitas vezes isto também aos meus alunos: se vocês não quiserem convencê-los de outra forma, convençam pelo dinheiro. É verdade. Consegues convencer qualquer pessoa por dinheiro. Marta,
treinas e o que ganhas com isso? Tudo isto que vos estava a falar, ganho sanidade. Assim, numa única palavra. Sanidade. Sanidade. Basicamente é isso. Imaginem uma pessoa que, por exemplo, à segunda-feira trabalha 11 horas consecutivas quase. Como é que chega a casa e não espanca os putos? Como é que tem paciência para os ouvir, não é? Como é que... Estou a brincar. As pessoas não me conhecem. Não, já estou a falar a sério. Mas como é que uma pessoa se mantém sã? E quando eu falo aqui de saúde, não estou a falar de frequência cardíaca, nem... como é que se mantém? Eu acho que é só se tiveres objetivos. E acho que no meu contexto o objetivo vem através do desporto. Se eu fizesse outra coisa qualquer, se eu gostasse de fazer tricô, se fosse do balé ou do piano, outra vez a falar na questão mais artística, acho que consegui na mesma. Mas aqui os meus objetivos são o desporto. E são objetivos que eu quero que continuem intangíveis. E acho que o facto de eu ter que perseguir alguma coisa me dá essa sanidade. E me dá também as tais características que eu... Como é que uma pessoa começa o dia às 8 da manhã e eu ouvo a pessoa que está no nosso gabinete às 7 da tarde com a mesma lucidez? Não é fácil. Claro. E sem vieses. Porque depois uma pessoa começa a ouvir e diz assim, já sei o que é que ele vai dizer. E isto é muito perigoso. Claro. Porque uma pessoa quando acha que já sabe, vai errar. E uma pessoa tem que andar sempre a lutar contra isto. Ora, o meu segredo é este. Portanto, eu treino para estar sã. Eu treino porque acredito no poder do desporto, porque sei dos benefícios cerebrais do desporto, porque quero ter tempo de qualidade com os meus filhos, porque quero ter capacidade para ouvir os meus doentes sem vieses e sem cansaços que me possam prejudicar e a eles também. Portanto, é uma panóplia de fatores que se reúne nesta palavra que é sanidade. Alguém que trabalha 11 horas por dia e tem 2 filhos consegue treinar 5 vezes por semana? Consegue. Eu digo muitas vezes que a minha vida é um Tetris, mas não podes mexer em nenhuma peça. Porque se mexe está tudo internado. Mas tudo se consegue, não é? Quando mas, é prioridade. À segunda-feira não consigo. Segunda-feira é um dia que não treino. Mas, sim, um dos principais fatores para não se treinar em Portugal, uma das primeiras respostas é não tenho tempo. Atenção que isto às vezes pode parecer... E uma pessoa diz, tens tempo, Não, se uma pessoa tiver 3 trabalhos ou trabalhar longe e com um ordenado mínimo e não sei o quê, e tenho os miúdos e sou divorciada atenção que o tempo é um fator importante e nós não podemos dizer, não, claro que tens tempo. Se eu for uma dondoca tenho tempo, obviamente, mas se eu trabalhar imenso e tiver mesmo dificuldades e os miúdos num lado, pode não haver tempo. Mas nesses casos, nós temos que arranjar estratégias. E uma das estratégias era aquela que eu dizia há bocado, encontras umas escadas sóbrias, não há elevadores. O autocarro podemos sair na paragem antes. O aspirar a casa pode ser numa velocidade superior. Portanto, nós conseguimos sempre meter aqui um bocadinho a mais. No meu contexto, chegou uma altura em que eu tive mesmo, e eu própria tive essa dificuldade, de fazer do treino como se fosse uma reunião. Eu não falta uma reunião, não falta uma sessão de treino, porque era a primeira coisa que eu dizia, não vou. Certo? Portanto, faz parte do horário. Claro. E é só assim que eu consigo encaixar tudo. Muito bem. Sentido. Se tivesses a missão de elevar os 5% de população portuguesa que pratica exercício para 95%, por onde é que começavas? Ora bem, primeiro isso era hercúleo, não é? 95%. Mas eu ia basicamente resumir aquilo que eu disse agora. Diz assim, queres uma forma de melhorar o teu humor, o teu rendimento, as tuas relações interpessoais, a tua autoestima. Eu dou-te uma forma. Isto vai passar na televisão, não é? Mas podia ser assim. Ou então, queres uma forma para diminuir essa dor no joelho. Há uma coisa que eu te ofereço para te diminuir a dor artrose, que é músculo. Percebem? Mas eu até acho que neste momento, no contexto atual, é mais importante até ir a estas questões neurocognitivas. Num contexto tão difícil, as pessoas já estão sob pressão. Eu dizia, há uma forma. E numa sessão de treino tu vais sentir, e se a tornares frequente, tu vais sentir alterações que vão permanecer. E são imediatas, não é? Eu não vou dizer, tu vais ser diabético, vais ter um infarto. É tal questão do marshmallow. Eu tive a oportunidade de ir falar a uma escola há aí 2 ou 3 anos, numa semana da educação física. E então fui lá e pediram para eu falar nos benefícios da educação física para a saúde, da atividade física para a saúde. Ora, eu tenho a certeza absoluta que aquelas pessoas acharam que eu ia falar de obesidade, síndromes metabólicos. Então eu cheguei lá e é uma escola no Porto onde os miúdos são conhecidos
aquela escola é conhecida por os miúdos irem para lá para terem boas notas porque querem ir para bons cursos. Portanto, é uma escola conhecida por isso. Portanto, eu sabia que ia falar para miúdos do 12º ano que tinham ido para aquela escola porque todos tinham objetivos académicos, digamos assim. Então eu cheguei lá e disse assim: vocês querem entrar para a Faculdade de Economia, para a Faculdade de Medicina, não é? É por isso que vocês estão aqui. Então eu vou-vos dizer porque é que vocês têm que fazer exercício físico. Porque é que vocês têm que focar, porque vocês vão ter a capacidade de fazer a mudança do foco, a vossa atenção vai melhorar, a vossa capacidade de reter coisas vai melhorar, o vosso hipocampo vai melhorar e a vossa memória vai melhorar se vocês meterem 30 minutinhos por dia. Portanto, uma pessoa para os cativar tem que buscar qual é o objetivo imediato. Eu não posso, se eu estiver a falar dos diabetes, tenho que estar a falar dos diabetes para os tais que gastam dinheiro com os diabetes. Porque o meu pai teve um infarto muito jovem. E o estilo de vida que ele estava a levar na altura andava-me a preocupar. Ele trabalhava imenso, fumava, tinha refeições ridículas e estava hipertenso. E eu dizia: tu vais ter um infarto, tu vais ter um infarto. Isto não resultou, para não. Teve um infarto. E depois disse-me assim: tu agueiraste. A culpa ainda foi tua. Não é? E às vezes eu consigo ver aquela malta assim, da minha idade, homens, assim neste estado, nesta catadupa, e então não vou dizer: o senhor vai ter um infarto. Eu digo assim: o senhor dorme bem, então vou por aí. Não, durmo horrível. Então ele não anda sempre paciente. Como é que anda a sua memória a curto prazo? Você vai estourar? Ele: já estou perto e tal. E então começa a ir por aí, pelo sono, que é uma coisa atual. Portanto, nós queremos convencer a malta, vai ter que ser com coisas agora. Agora. Quantas horas dormiste hoje? Não vamos falar sobre esse assunto que é sensível, mas concordo totalmente que não é com o que a pessoa, não é com o mal que te vai acontecer lá à frente, é com o bom que te pode acontecer exatamente agora, se fizeres o correto. Tu começaste esta conversa com o centro na palavra holística. BMS é a junção das palavras body, mind and soul, corpo, mente e alma. Porquê é que é tão importante olhar para um ser humano como um todo e não como partes separadas? Primeiro porque nós somos assim, não é? E não somos só um todo unipessoal. Somos as nossas relações interpessoais, somos todas essas coisas. E essa pergunta é curiosa, mas basicamente já foi respondida, não é? Porque nós falamos dos benefícios da atividade física regular para o corpo, e falamos das doenças crónicas não transmissíveis, dos tais cavaleiros do apocalipse na medicina preventiva, que devia ser assim que nós devíamos atuar, não é? E tal, chamamos-lhe a medicina 2.0, não é? Nós chegarmos lá antes das coisas acontecerem. Falamos na saúde mental, e quando falamos da saúde mental não quer dizer que haja doença instalada, mas em questões mesmo cognitivas, do foco, da atenção, do raciocínio profundo, da velocidade de reação, da autoestima, da capacidade de liderança. E depois eu disse a sanidade, não é? E a sanidade vai à alma. Eu para me sentir sã, tem que ser este componente mais esotérico, holístico, mais um todo. Portanto, acho que faz todo sentido o BMS neste contexto. Acho que finaliza bem. Sem dúvida. Um livro que recomendes e porquê? Ora bem, eu gosto muito de ler. Quando estamos a falar nestes temas, por exemplo, e voltando às aulas, eu costumo recomendar aos miúdos livros que façam sentido neste contexto. E um dos livros que recomendei hoje de manhã foi um livro que eu até acho que é muito fácil de ler, que é um livro do David Eagleman, que se chama O Cérebro em Ação. E que, para mim, não tendo nada a ver com a lesão, me mostrou porque é que muitos dos componentes da lesão são centrais e não periféricos. E lá está a importância de olhar para as pessoas como um todo. Porque uma lesão vai ter sempre uma repercussão central. E não precisa ser o medo e a psique, aquela coisa que as pessoas acham que é só uma questão psicológica. É mesmo estas alterações neurais que vão induzir inibições ou plasticidade anómala. Portanto, é mesmo importante que nós conheçamos o funcionamento cerebral. Por isso, se eu quisesse, neste contexto que estivemos a conversar, poderia recomendar esse. Falei há bocadinho no Calling Bullshit, que é um livro engraçado porque nos desafia a ter este pensamento crítico que o algoritmo agora não nos deixa ter. E depois, se quiserem, porque falámos daquilo da cirurgia, há um livro engraçado que se chama Surgery, The Ultimate Placebo, que é muito bom para mim e para os meus colegas, porque nos faz questionar, e eu acho que é importantíssimo que nós nos questionemos se de facto aquilo que nós consideramos ser sempre o correto, se por vezes poderá não ser. Muito bem. Marta, muito obrigada por ter estado aqui. Obrigada eu. Muito obrigado, Marta. Obrigada.